E aí, sejam todos bem-vindos a mais um React de Kingdom, episódio 877, é isso? É, 877. Eu já dei uma olhada nesse episódio, só que ele tava em árabe, então não deu pra entender muita coisa, só consegui ver as imagens, obviamente. Então, eu sei mais ou menos o que vai acontecer, mas eu vou ficar o máximo possível aí em silêncio para não dar nenhum spoiler. E depois que eu terminar o react, eu posso ir voltando aqui e dando uma comentada no episódio, beleza? Eu vou tentar dar uma evitada de comentar aí em cima do Jeter. Eu acho que eu vou deixar o episódio seguir direto e depois eu comento ele, beleza, galera? Bora lá então. Pessoal, o vídeo de Kingdom de hoje tem algo muito interessante, pois finalmente é chegada a hora, como vocês viram aí na thumb, da reviravolta, entre aspas, de Riboku. Mas o que acontece? O Hara foi genial, ele não fez algo jogado, como muitos de nós esperávamos, que surgisse um mega general fodástico ali no meio de Kantan, surgindo do solo como se fosse uma invocação, sei lá, mas não, aconteceu algo diferente. O vídeo de hoje começa com a continuidade do avanço da unidade Rishin nas muralhas da capital de Zal. Enquanto a infantaria de Birrei e os demais lidavam com as flechas de Zal, Shin e Karioten viam uma escada cravando perfeitamente no topo da muralha, em seguida as demais, e nessa hora Ten pontuava. Começou. Lá dentro, os soldados de Zal alertavam e preparavam uma guarnição. A população começava a se desesperar, mas enquanto isso, o rei de Zal, distante e em segurança, observava seminu e com uma espada em mãos. Ele comentava: "Então o inimigo está mesmo aqui." O oficial respondia: "Sim, o exército de Qin está atacando a muralha oeste. Vossa Majestade, por favor, recue rapidamente para o grande salão." O rei questionava: "Onde está Riboku?" O oficial respondia: O paradeiro do Sr. Riboku é atualmente desconhecido, Majestade." O rei começava a agredir o burocrata e questionava: "Eu perguntei onde está o Riboku." A cena cortava para a parte de fora, onde o exército de Kyokai acabava de chegar. Os soldados se surpreendiam, pois percebia que Shin já havia começado e que o rei dizia: "Olha só, parece que acabou de começar. Ainda bem que viemos correndo pra cá." Kyokai mantinha-se em silêncio e Kyohei dizia: "Opa, ali, tô vendo o capitão." Um soldado questionava: "Senhora Kyokai, nós da vanguarda também devemos entrar em combate? Podemos ajudar a derrubar o moral do inimigo." Rei dizia: "Eu poderia subir e passar por aquela muralha em um segundo." Um tenente ordenava: "Muito bem, vamos começar a formar fileiras." Só que de repente, galera, Kyokai dizia: "Esperem." Kyohei questionava: "Qual é o problema, irmã Kai?" Kyokai olhava atenta para algo e a cena cortava para o quartel-general da Gakuka. Lá alguém chegava dizendo: "Grande Molten, uma mensagem do exército de Aizen." Molten questionava: "Aizen está em segurança?" O mensageiro respondia: "Sim, senhor. O exército de Aizen está mantendo sua posição sem problemas. Eles estão repelindo cada ataque inimigo e não estão deixando nenhum passar." Alguém comentava: "Mas nossos inimigos deveriam estar sendo redirecionados para eles?" Diziam: "Mas isso é bem a cara do Sr. Aizen." Molten questionava: "Eles estão fazendo isso sem problemas?" O mensageiro respondia: "Sim, senhor. Claro que houve algumas baixas, mas não há necessidade de reforços." Nessa hora, um batedor chegava dizendo: "Relatório urgente da unidade Setsukou na linha de frente." A unidade Rishin na linha de frente, de alguma forma, chegou à capital real de Zal, Kantan. O Mon se surpreendia e questionavam: "Kantan? Mas já tem certeza?" O mensageiro respondia: "Sim, segundo o Setsukou, eles começaram a construir escadas." Todos se animavam e sugeriam: "A essa altura eles já devem ter começado o cerco às muralhas da cidade." Grande Molten. Molten não compartilhava do entusiasmo dos demais, galera. Ficava pensativo, olhava para o mapa e questionava: "Há algum relatório vindo do exército de Rikusen?" Respondiam: "Não, nada do exército Rikusen, senhor." Molten pontuava: "Nossa responsabilidade era impedir qualquer avanço inimigo. Essa não foi uma tarefa simples, mas ainda assim não enfrentamos nenhum perigo significativo. E ainda enviamos mais inimigos na direção de Aizen. Ainda assim, o exército de Aizen está mantendo sua posição sem problemas, mesmo tendo como inimigo o exército de Kisui." De repente, um soldado sugeria: "Senhor, será que os inimigos concentraram suas forças contra o exército de Rikusen?" Diziam: "Se for isso, não é nada bom. O exército de Rikusen estava enfrentando o exército de Futei, que era o que mais perseguia a unidade Rishin. Eles estão longe demais para vermos como a batalha está se desenrolando." Mas um batedor chegava dizendo: "Grande Molten, mensagem do exército de Rikusen." Questionava: "Olha só, falando do diabo, como está Rikusen?" O mensageiro respondia:
Sim, está tudo bem com ele. O exército de Hikusen está mantendo sua posição com sucesso, mas isso é porque a força principal do inimigo não está atacando eles. Ele teme que seja porque a força principal deles esteja mirando no exército de Aizen. Ele queria que o grande Molten soubesse imediatamente para caso seja o cenário, reforçasse o exército de Aizen. Comentavam, o quê? Mas isso não tem sentido? O exército de Hikusen também está bem, assim como o de Aizen. Isso significa que a força principal não está enfrentando nenhum dos nossos 3 exércitos? O que está acontecendo? Questionavam. Então onde? O que isso significa? Diziam. O exército Yoku-Yoku, o antigo exército de Han liderado por Yoku-Yoku, estava cobrindo a retaguarda da unidade Richin. Eles são um exército enorme, com mais de 40 mil homens. Recebemos um relatório de que eles estavam enfrentando o exército de Futei para permitir que a unidade Richin lutasse com força total. O exército de Yoku-Yoku ainda deveria estar lutando contra a força principal do exército de Futei. Mas se o exército de Kisui enviou reforços para eles, eles deu uma oportunidade de romper. Diziam, impossível. Isso significa que o exército de Yoku-Yoku já foi aniquilado. Grande Molten, o que o senhor nos diz? Molten respondia, o exército de Yoku-Yoku ainda está lutando contra o exército de Zal em algum lugar. Isso é inegável. No entanto, se o exército de Zal que está perseguindo a unidade Richin não está concentrado lá, então parece que a Gakuka, a unidade Richin e o exército de Kyokai. Antes de completar sua frase, Molten percebia algo e dizia preocupado. Envia um relatório urgente para os exércitos de Aizen e Hikusen. Reorganizem as fileiras e avancem. Nós também partiremos imediatamente, temos que avançar. Questionavam. Reorganizar as fileiras? Mas avançar para onde, senhor? Molten respondia. Obviamente para Kantan. Rápido. Peguem nossos cavalos mais rápidos e cavalguem até a unidade Richin. Porque neste momento exato, a cena cortava para o cerco em Kantan. Lachim assistia tudo calmamente até que um batedor chegava dizendo: Capitão, atrás de você, o exército da Tenente Kyokai chegou. Shin olhava e comentavam: Caramba, é verdade, é o exército da Kyokai. O exército da Tenente também está aqui, que maravilha, reforços, isso é ótimo. Eles têm a Rei e aquela poderosa infantaria. Vamos adicioná-los ao cerco. Só que nessa hora, galera, diferente do entusiasmo dos demais, Shin pressentia algo que Kyokai já havia percebido anteriormente. Ele olhava para o lado, lá ele via um cavaleiro solitário. Sua vista ia se acostumando até que Shin arregalava seus olhos, pois ele via Hiboku o encarando como um predador, prestes a abater a sua presa. Shin se chocava. Em seguida, Hiboku erguia o braço e Shin via um exército massivo vindo atrás do seu general. E dessa forma, senhores, com a unidade Richin prestes a entrar numa baita enrascada, o vídeo chega ao fim. Galera, a Kyokai já havia percebido antes, ela não tinha visto o Hiboku, mas tinha pressentido algo de errado. Então vamos torcer para ela ajudar a operar algum milagre e o Molten chegar a tempo. Porque se o Shin tá atacando com a unidade Richin o cerco de Kantan e ao mesmo tempo o Hiboku tá fechando eles, o Shin vai ter que lutar contra o exército do Hiboku e tomar as flechadas do cerco de Zal. Cenário bem complicado porque o Shin e a Kaioten avançaram profundamente em Zal sem saber a situação dos demais exércitos. O Hiboku foi muito ágil, abriu mão do espaço rapidamente para trazer a defesa de Zal mais para dentro possível e isso pode ser fatal para muita gente da unidade Richin. Enfim, vamos aguardar para ver como esse cenário vai se desenrolar. Comentem aí o que vocês estão achando e se curtiram o vídeo, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos. Episódio bom, porém, eu achei meio estranho ali. Por onde é que o Hiboku passou? Ele passou bem debaixo dos olhos do Molten aqui, mano. Todas as unidades do Molten aqui, o Molten, pelo que eu entendi, ele se dividiu em 3 unidades aí para segurar o avanço do exército do Hiboku, e tem mais o exército do Yoku-Yoku na retaguarda segurando. E o Hiboku, de alguma forma, ele juntou todo o exército dele e mandou poucas unidades aí atacarem só para distrair a unidade dividida do Molten e talvez distrair também as unidades do Yoku-Yoku para que ele não avançassem, né, para que eles ficassem ocupados. E enquanto isso, o Hiboku juntou o grosso do exército e atravessou sem essa galera toda que estava na retaguarda ver, e eles chegaram nas costas do Shin, cara. Como que ele fez isso, mano? Tá certo que Zal é o terreno deles, então eles têm vantagem, eles podem atravessar
por lugares aí que o pessoal de Kim não conhece, tá ligado? Mas, caralho, mano. É um exército muito grande, tá ligado? Pra ninguém de Kim ter percebido. Eu espero aí que explique como o Hiboku fez isso. Será que ele fez um túnel, mano? Já não é a primeira vez que o Hiboku faz um túnel e escapa da unidade Rishin graças a esse túnel. Mas, cara, um túnel pra carregar um exército desse tamanho aqui, mano, é um baita túnel que ele teria que fazer, cara, teria que escavar. Eu espero aí que nos próximos episódios mostre um pouco da estratégia do Hiboku, como que ele operou esse milagre aí. E, mano, eu tomei um susto aqui, ó, nessa parte. Cadê? Acho que é mais ou menos aqui, ó. Oden respondia: o exército de Yoko Yoko ainda está lutando contra o exército de Zaun em algum lugar. Aqui, ó. Um pouco antes disso, eu achava que eles tinham se juntado tudo ali onde o Yoko Yoko tava defendendo. E eu achei que eles tinham dizimado o exército do Yoko Yoko. Mas aí do nada o Molten mandou essa mensagem aí pra me tranquilizar aí. Porque o Yoko Yoko, por mais que seja um personagem novo aí na obra, ele tá sendo um dos meus favoritos, mano. Esse cara é muito brutal, velho. Permitir que a unidade Rishin lutasse com força total. O exército de Yoko Yoko ainda deveria estar lutando contra a força principal do exército de Futei. Mas se o exército de Kisui enviou reforços para eles, eles deu uma oportunidade de romper. Diziam: impossível. Isso significa que o exército de Yoko Yoko já foi aniquilado. Isso aqui, mano. Quando eu escutei isso aí, eu falei, caralho, mano, fudeu, velho. Um dos meus personagens favoritos já foi de arrasta já e ainda fora de tela, mano. Que mancada, eu pensei na hora, mas aí depois o Molten virou e falou que o exército Yoko Yoko ainda tava vivo. E o Hiboku, ele fez algum milagre aí pra passar por algum lugar que os Kins não estavam defendendo, mano. Muito ardiloso aí o Hiboku. E agora, mano, o que será que vai acontecer? Será que a Kyokai vai segurar o Hiboku enquanto o Molten tenta juntar todo o exército dele pra resgatar o Shin e a Kyokai? Ou será que quem vai salvar o Shin vai ser o Ousen, mano? Cara, eu tô achando que o Ousen, tipo, vai ser um bucha nessa guerra aí. O cara falou que ia derrotar o Hiboku, mas na verdade, se pá, não vai ser nem ele que vai derrotar o Hiboku, hein, mano. Porque por enquanto, nem sequer mostrou o Ousen ainda, cara. Aí é foda, hein, mano. Eu quero muito que o Ousen ajude de alguma forma pra aquelas palavras que ele disse anteriormente não serem apenas palavras jogadas ao vento, tá ligado? Apenas puro falastranismo, tá ligado? Eu quero que o Ousen, mano, honre a palavra dele, velho. Ele falou que se ele enfrentasse o Hiboku mais 10 vezes seguida, ele ganharia os 10 duelos, mano. Quero ver aí qual a estratégia dele, velho. Se ele simplesmente falou isso só por falar, eu vou ficar muito puto, tá ligado? Se ele não fizer nada de relevante nessa guerra, mano, aí cara, eu vou ficar bem triste aí com o Hara, mano, porra. Aí o Hara, vai acabar dando destaque pra pessoa errada, na minha opinião. Se o Ousen não fizer porra nenhuma de relevante. Então é isso aí, mano. Eu espero aí que o próximo episódio explique um pouco aí desse milagre do Hiboku aí. Porque, porra, ele passar sem nenhum dos batedores de Kim ver o exército gigantesco ali. Foi meio foda, né, mano? Mas o cara é o Hiboku, né? É o preferido do Hara, velho. Ele vai acabar inventando alguma desculpa aí.
E provavelmente ele vai mostrar aí como que o Riboku operou esse milagre, mano. Porque senão vai ficar muito. Mano, muito Deus Ex Machina, tá ligado? Um bagulho sem explicação desse aí, mano. Então é isso aí, galera. Vou indo nessa e, cara, eu espero aí que o próximo episódio seja tão bom quanto esse, tá ligado? Apesar de eu ter reclamado aí, eu gostei bastante desse episódio. Porém, eu só achei que ele ficou devendo uma explicação ali de como o Riboku fugiu dos olhos dos Kins ali, mano. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fui!